campeonato de futebol do planeta, a Copa do Mundo. E o Jornal A Crítica acompanhou todos os principais jogos do Mundial no Brasil e relembrou este ano, em 2015, com você, internauta, e também com os leitores do Jornal A Crítica, através do Diário de Copa, os principais momentos dessa grande cobertura. E agora, os nossos jornalistas vão contar para você as grandes emoções vividas durante o Mundial em 2014 no Brasil. O Brasil, aliás, não conquistou o Hexa, mas o Jornal A Crítica marcou mais um golaço nessa cobertura. Sou Márcio Silva, tenho 25 anos de profissão, trabalho no Jornal A Crítica e para mim foi uma honra cobrir o Mundial da Copa do Mundo, que fotografei grandes personalidades de futebol como Cristiano Ronaldo, Pirlo. Olha, cobrir a Copa do Mundo, que é o maior evento esportivo de futebol do planeta e um dos 2 maiores eventos esportivos do mundo ao lado da Olimpíada, foi sem igual. Foi muito legal a gente ver um jogador como o Cristiano Ronaldo, o maior do mundo, né? Um dos melhores do mundo, ao lado do Messi, ao lado do Neymar. Aqui na nossa casa, em Manaus, na Arena da Amazônia, e mesmo ele não estando 100%, ajudou a sua equipe, saiu de campo um pouco decepcionado. Eu consegui não falar, né, mas assim, acompanhei a entrevista dele na zona mista e ele muito decepcionado por conta da seleção. Eu acho que esse foi o momento mais marcante, assim, ver o Cristiano em campo e assim estar a pouquíssimos metros dele, vendo toda a decepção dele com a seleção de Portugal. E saudades Copa do Mundo, saudades 2014, é isso, só momentos felizes e momentos com certeza inesquecíveis, muitos momentos inesquecíveis mesmo. Para mim fazer parte da equipe que fez a cobertura da Copa do Mundo foi a realização de um sonho de 26 anos de profissão. Já fiz diversas outras pautas, mas fazer a Copa do Mundo foi, sim, o auge da carreira. Antes da Copa começar, eu já tinha uma certeza. Independente do que acontecesse, era um evento histórico e a gente ia falar daquilo para sempre. Um momento marcante da Copa para mim foi na hora que o Balotelli fez o gol e correu na minha direção e eu consegui fotografar uma bela foto, ele comemorando, e aí imediatamente eu peguei o cartão e enviei para agências internacionais. E um fotógrafo que estava ao meu lado, que era de uma agência internacional, não conseguiu fazer a foto, e quando ele olhou no site, a minha foto já estava postada em todos os sites internacionais, ele deu uma olhada assim para mim e disse: "Putz, grila, perdi para o fotógrafo amazonense". Esse foi um momento marcante da minha carreira, lá dentro do estádio da Arena, da Copa do Mundo, que, assim, fiquei super feliz, né? Fotografar um ídolo lá da Itália e que alguém aqui no Amazonas, foi bacana, foi bem legal. Então foi um momento muito marcante, eu me sinto privilegiado, primeiramente por Deus e pela empresa Jornal A Crítica que eu trabalhei, em cobrir essa Copa do Mundo no meu país e na minha cidade natal, que é Manaus, no estado do Amazonas. Bem, como uma experiência profissional, assim, é uma coisa que dizem que o jornalista, para ser completo, precisa cobrir uma guerra e uma Copa, né? Como eu não me interesso muito por cobrir guerra, então eu acho que eu cumpri já uma grande parte, assim, da minha experiência, assim, do meu sonho de ter uma experiência grande em cobertura jornalística. Isso, a cidade ficou numa animação como eu nunca tinha visto igual aqui. Eu já cobri alguns eventos fora do estado também. A gente percebe que esse evento foi como se você concentrasse toda a alegria de um grande evento numa só cidade, mesmo com todos os problemas de infraestrutura, de logística e tudo mais. Mas durante essas 4 partidas, durante esses 31 dias que a gente cobriu essa Copa do Mundo, Manaus se tornou uma das capitais da alegria do mundo. Cobrir uma Copa do Mundo é o sonho de todo repórter fotográfico, né? Depois de quase 30 anos de profissão, eu tive essa oportunidade, uma oportunidade fantástica, uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Só em eu estar em todos os jogos da seleção brasileira já foi a felicidade total. E em alguns outros jogos também que eu estive. Mas assim, momentos que marcavam na cobertura era exatamente na hora do hino nacional, que quando terminava aquela primeira estrofe, a galera toda levava no gogó ritmo de capela.
pergunta do Jorge Sampaoli, que é o técnico do Chile, que ganhou agora a Copa América. E eu perguntei para ele, o Brasil estava jogando no momento da coletiva, que era um dia antes do jogo do Chile, seria o jogo do Brasil, era o jogo do Brasil contra Camarões, eu acho, contra o México. Ia ter Espanha e Chile, era na coletiva de Espanha e Chile. E aí eu perguntei para o Sampaoli sobre a questão da posse de bola, que ele veio da mesma escola da Espanha, de deter a posse de bola. Então como que ele via jogar contra um time que provavelmente teria mais posse de bola do que ele. E aí brinquei perguntando para ele se ele não estava com medo de não estar assistindo o jogo do Brasil naquele momento, assim como eu, que estava perdendo por causa da coletiva. Aí todo mundo ria na coletiva e ele brincou dizendo que a minha segunda pergunta preocupava mais ele, que ele queria estar vendo o jogo do Brasil sim. E aí eu achei legal, porque foi um momento que eu, como jornalista ali, não só fiquei lá ouvindo as perguntas e anotei, eu fiz a minha, entendeu? E depois eu fiquei sabendo por mais de uma pessoa que essa pergunta tinha sido destacada no programa Extraordinários, da GNT, que tinham brincado com essa minha piada, assim. Aí eu fiquei super feliz, mas até hoje não consegui ver o programa. Eu acho que a alegria do povo, dos torcedores, todos vestidos, caracterizados, uma coisa muito bonita, e o profissionalismo da organização da Copa do Mundo. Eu, por exemplo, eu tinha duas empresas, eu tinha a Nikon e a Canon, para escolher o equipamento que eu quisesse usar. Qualquer tipo de equipamento de ponta eu tinha à disposição. Então eu chegava para fotografar o jogo, um treino, escolhia o equipamento que eu quisesse e ia fotografar com toda a tranquilidade do mundo. A outra experiência marcante foi ter trabalhado no jogo, na cobertura do jogo contra a Alemanha, que infelizmente nós levamos de 7-1, que foi uma coisa assim tão, sei lá, como dizer, que no final do jogo todos os fotógrafos procuravam aquela cena de pessoas chorando no estádio, e a gente não conseguia encontrar, né? É tanto que as capas dos principais jornais que saíram de choro era só da FanFest, que dentro do estádio a gente rodava o estádio inteiro e não encontrava, só encontrava aquelas pessoas estataladas. Mas assim, se você estiver olhando com a visão de um torcedor, se você olha com a visão de um torcedor, evidentemente que você fica triste. Mas a nossa visão de jornalista já é um pouco diferente. A gente é repórter da história, a gente está ali para registrar a história. Então, o evento, o 7-1 foi uma catástrofe. E depois de ver a situação depois que eu mandei a matéria para a redação, que eu disse assim, nossa, presenciei um momento histórico. A gente vai falar desse jogo até o fim dos dias. Então, assim, o meu lado torcedor, evidentemente, não queria que o Brasil levasse uma sapecada daquela. Mas o meu lado jornalístico comemorou o fato de estar vendo um feito histórico, tá vendo um jogo que vai ser falado por muitos e muitos anos. Mas para mim, particularmente, o que mais me marcou, quando a ficha caiu realmente que eu estava cobrindo na Copa do Mundo, foi no jogo Estados Unidos e Portugal, quando a arena estava lotada e que tocou o hino americano. E que eu vi aqueles americanos com a bandeira dos Estados Unidos e portugueses também lá cantando o seu hino, e aquele estádio lotado, aparecendo para o mundo todo. Aí eu me emocionei bastante, a ficha caiu realmente que eu estava numa Copa do Mundo. Eu acho que o primeiro jogo me emocionou muito. Quando começou o primeiro jogo, que eu percebi que eu estava cobrindo uma Copa do Mundo, aquilo me emocionou muito. Deu uma tremida assim, percebi que tinha que ser bem profissional e me concentrei bastante e consegui. Eu acho que a vitória da Alemanha foi muito emblemática porque foi a vitória, não foi a vitória de um time de futebol, foi a vitória de um conceito de fazer futebol. Que eu fiquei imaginando o seguinte, se a Argentina vence, as pessoas vão dizer, tá vendo? Não precisa superestrutura, não precisa organização, não precisa planejamento porque o futebol argentino é quase a mesma coisa que o nosso em nível de organização, é bagunçado, tem uma série de problemas. Então eu achei legal uma vitória da seleção alemã, porque foi a vitória de um sistema, de uma filosofia de futebol. E foi isso que eu achei legal. E também, isso foi o jornalista pensando. E o meu lado torcedor pensando, eu vou dizer, eu passei, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, para cobrir a final, teve uma coisa que eu fiquei ouvindo direto, foi aquela musiquinha chata, Brasil, Então eu digo, nossa, se os caras ficam enchendo o nosso saco por causa de uma vitória que eles conseguiram em 1990,
há 24 anos, na oitava de final da Copa, de uma Copa que eles nem ganharam, que foi a Copa de 90, que foi a Alemanha campeã do mundo. Imagina se eles vencem essa Copa no Brasil, se o Messi, seria a consagração do Messi, ia estar ali para já com o Maradona, porque para eles o Messi continua a não valer muita coisa, porque ele só joga no Barcelona e nunca consegue repetir essas atuações com a seleção argentina. Então, se eles já ficaram enchendo o nosso saco por causa de um joguinho lá perdido em 1990, de uma Copa que eles não ganharam, imagina se essa turma ganha a Copa no Brasil. Seria apoteose para os nossos hermanos. Eu acho que a Copa do Mundo em Manaus foi muita alegria. Eu não lembro de nenhum momento triste. Só coisa boa. Um momento triste, não posso negar, né? Foi a goleada sofrida pelo Brasil de 7-1 para a Alemanha, que todos nós acreditávamos que o Brasil ganharia essa Copa do Mundo. Então, para mim, no primeiro tempo, quando já fizeram 5-0, parecia que eu estava em êxtase, anestesiado. E no segundo tempo eu comecei a brincar porque eu sabia que não tinha mais o que fazer. Mas um ano passado, depois dessa Copa, para mim a ficha desse 7-1 caiu agora. Quando eu vi as comemorações, não, as reportagens falando do 7-1, e que eu vi novamente com mais calma, sem estar na adrenalina, os brasileiros chorando, eu me emocionei mais ainda. Confesso que eu tive vontade de chorar quando eu vi tudo isso, porque era o meu povo que estava passando por um sofrimento e um vexame dentro de casa. Pois é, como vocês perceberam, nós vivemos grandes momentos e ficamos muito felizes em fazer parte dessa história. E esperamos muito em breve viver outras emoções e compartilhar com você, internauta do acritica.com, e também com você, fiel leitor do jornal A Crítica. Pois é, o Brasil não conquistou o Hexa, o 7-1 foi dolorido, mas a gente tem muita coisa para comemorar. Então eu convido você a continuar acessando o acritica.com e também, claro, comprando o nosso jornal A Crítica. Até a próxima!